A gente fez um levantamento aí de temas que as pessoas vêm pedindo para a gente falar, e um deles foi justamente esse, de como envelhecer bem, né? A gente sabe que as pessoas, elas têm receio de, quando envelhecerem, ficarem dependentes de alguém, perderem a sua autonomia, perderem a sua capacidade de realizar suas tarefas de maneira independente. Então esse é um grande medo que as pessoas têm no processo de envelhecimento. Porque envelhecer a gente sabe que todos vamos, né? Todos vamos envelhecer, nós sabemos disso. O que importa é envelhecer bem, envelhecer com autonomia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Rosângela. Você pensa muito nisso? Eu também. Ivana, bem-vinda. Quem que tá? Magda, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, já que temos medo de envelhecer e perder a autonomia, perder a capacidade de realizar as coisas com independência, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para tentar prevenir que isso aconteça, né? Para melhorar essa situação? Com certeza, tá? Com certeza a gente tem muitas coisas para fazer. Boa noite, Ivana. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, a palavra, né, que a gente até colocou no folder aí de chamada da live é como envelhecer mantendo a capacidade funcional. E quando eu falo disso, eu falo justamente dessa capacidade de realizar as minhas atividades de vida diária, de realizar as minhas tarefas de maneira autônoma, sem precisar de auxílio, né, de maneira independente. Com o passar do tempo, isso pode acabar sendo prejudicado pelo próprio processo de envelhecimento. A gente vai ter uma alteração orgânica muito ampla, ou todos os sistemas do corpo, então sistema auditivo, sistema visual, sistema cognitivo, o sistema vestibular que regula nosso equilíbrio, o sistema músculo-esquelético, o sistema cardiovascular, todos os sistemas envelhecem, né? A gente consegue perceber que uma pessoa envelheceu muito pelas características externas, né? Então a gente vê a pele, que fica mais flácida pela diminuição do colágeno e elastina, a gente percebe que o cabelo fica branco, então a gente tem aí características físicas externas que nos mostram que alguém sofreu o processo de envelhecimento. Mas, internamente, a gente tem também alterações, né? Então a gente diminui o equilíbrio, a gente perde força muscular, a gente acaba tendo alterações cognitivas muitas vezes, né? Então uma dificuldade, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de alguma coisa prática. Se a gente está falando no celular e atravessando a rua ao mesmo tempo, alguém que ainda não está num processo de envelhecimento faz isso com mais facilidade. Eu consigo falar no celular, prestar atenção na conversa e ao mesmo tempo prestar atenção na atividade motora que eu estou executando. Então, na velocidade do passo que eu preciso dar no carro que está vindo quando eu vou atravessar a rua, e eu estou prestando atenção na conversa, né? A gente chama isso de dupla tarefa, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente envelhece, a capacidade de realizar essas duplas tarefas diminui. Então vocês podem perceber que um idoso ele vai ter mais dificuldade de falar no telefone, andar rápido, atravessar a rua ao mesmo tempo, porque ele tem que coordenar vários comandos ali, o cérebro dele precisa coordenar várias tarefas ao mesmo tempo, e isso para ele é difícil, tá? Então, isso tudo faz com que a gente vá, por exemplo, né, de acordo com esse mesmo exemplo que eu dei para vocês agora. Isso é um caso que eu ouvi já no consultório e ouço bastante no NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idosos, que a gente faz supervisão de estágio da PUC. O que vai acontecendo com a pessoa com o processo de envelhecimento? Ela vai tendo mais receio de sair sozinha. Ela tem medo que ela caia, ela tem medo de não conseguir, por exemplo, olha que interessante essa queixa. Nossa, quando abre o sinal vermelho de pedestre, ele dura 30 segundos, eu fico preocupada se eu vou conseguir atravessar aquela avenida grande em 30 segundos, né? Então, assim, a diminuição da velocidade da marcha, né? A dificuldade de realizar uma marcha rápida e eficaz, eficiente, né? A Rosângela está falando isso mesmo. Então, são algumas das coisas que acontecem com o processo de envelhecimento.
E como eu sempre falo para vocês, né, gente, quem me acompanha aqui sabe, eu tô aqui trazendo o panorama do que acontece. Então, a gente tem perdas, é lógico que a gente tem perdas. Se eu não falar que existem perdas, eu vou estar mentindo. Existem perdas, elas acontecem. A partir do momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo e os nossos sistemas também vão envelhecendo, né, corporais como um todo. Isso é ruim? Sim, é ruim porque eu vou perder capacidade, né, invariavelmente. Mas é o que eu sempre falo para vocês, eu estou aqui para trazer soluções, não para trazer problemas somente. Então, a gente tem um problema, entre aspas, um problema? Tem. A gente está envelhecendo, a gente vai ter perdas. Só que a gente tem que ter estratégias para minimizar essas perdas, né? E é por isso que eu venho aqui falar para vocês. Vocês me mostraram, muitas pessoas que me mandam mensagem, quando a gente faz aí o levantamento para ver o que a gente vai trazer de assunto nas lives de quinta-feira, muitos assuntos vieram a respeito do medo de envelhecer, né? Muitas perguntas vieram a respeito do medo de envelhecer. E aí é por isso que a gente quis trazer essa live, né? Então, como é que eu faço? Quais as estratégias que eu tenho para manter a minha autonomia, tá? Para que eu tenha capacidade funcional, ou seja, que eu tenha capacidade de executar as tarefas do meu dia a dia de maneira autônoma, tá? Sem tantas perdas, sem precisar de ajuda de pessoas ou de repente até, falando de ajuda, né? Tem gente que para poder andar independentemente na rua, quando está mais velho, de repente tem uma artrose de quadril, teve alguma alteração de equilíbrio, tem uma restrição de movimento articular no tornozelo, no joelho, muitas vezes vai precisar de um meio auxiliar, uma bengala, por exemplo. E existe vocês não imaginam o preconceito das pessoas mais velhas de usar um meio auxiliar. Então, o meio auxiliar que teria a função de proteger essa pessoa de uma queda, por exemplo, e dar mais segurança e independência para que ela possa sair na rua, muitas vezes ela não usa porque ela não quer que ninguém veja ela andando de bengala, como se aquilo fosse um aspecto muito negativo. E muitas vezes a gente tem que trabalhar isso. Falar, olha, se você sai com uma bengala, as chances de você cair vão ser menores. Lógico que cada caso é um caso, né? Deixa eu ver o que a Carla falou aqui, ó. Isso vira um ciclo complicado, né? Pois o idoso começa a se isolar mais e mais e com isso vem uma tristeza, uma depressão associada. Vejo isso nos meus pacientes. Exatamente, Carla. A Carla também é fisioterapeuta. Então, é o que a gente vê. Se você começa a diminuir as suas capacidades e por isso você deixa de sair, você fica com medo de atravessar a rua, você fala, não, eu não vou sair para fazer uma compra naquele shopping porque ele é muito grande, eu vou ter que andar muito, eu vou me cansar, aí vou ter que ir até o estacionamento, voltar. Quando você começa a restringir as suas atividades por conta do medo, do receio, da insegurança, você passa a ficar mais isolado. E eu não estou nem falando de pandemia aqui, né? Que é um outro fator que piorou aí o isolamento. Então, o medo de cair, a insegurança, a falta de condicionamento físico, de conseguir caminhar grandes distâncias ou a falta de equilíbrio, são fatores que vão fazendo com que esses idosos fiquem mais restritos. E isso traz, sim, como a Carla falou, muitas vezes problemas também de saúde mental. Então, a gente sabe que a depressão é algo que aparece muito no processo de envelhecimento por conta desse isolamento. Não só o isolamento, né? Isso muitas vezes vem somado a uma aposentadoria, então a uma saída do mercado de trabalho e às vezes o idoso não consegue se recolocar ou ele não consegue se encontrar nessa nova situação, ele fala, poxa, e agora, o que eu faço? Né? Muitas vezes ele trabalhou a vida inteira, não desenvolveu nenhum hobby, não tem nenhum plano B para poder continuar vivendo com mais alegria. Ou ele tem vontade, mas fisicamente ele não consegue mais, ele não tem mais a energia e a segurança de fazer tudo aquilo que ele precisa, tá? Então, de novo, tô trazendo o contexto negativo de muitas coisas que acontecem, né? Então, a diminuição da capacidade funcional vem do envelhecimento e da diminuição da função de vários sistemas orgânicos, como eu já falei, né? Então, o sistema músculo-esquelético, os músculos, os ossos, então a gente tem uma diminuição da massa muscular, uma perda de massa óssea, uma diminuição aí na condução nervosa, então os reflexos, falar, eu já tô velho, eu não tenho mais reflexos, né? As pessoas falam assim no dia a dia, para dirigir, não pode mais dirigir porque perdeu os reflexos, as pessoas falam, né? O que é isso? A gente tem realmente uma lentificação da condução nervosa. Então, as respostas motoras, elas são mais lentas no indivíduo idoso do que no indivíduo jovem, tá? Isso acontece realmente, tá?
Que mais que a gente tem? A gente tem alteração no sistema visual, no sistema auditivo, no sistema vestibular que nos orienta em relação ao equilíbrio, no sistema gastrointestinal, no sistema cognitivo. Então, tudo que eu já falei um pouquinho aí no começo da live. Então, a gente tem todas essas alterações que podem, sim, comprometer a nossa capacidade funcional, a nossa autonomia, a nossa capacidade de realizar as nossas tarefas do dia a dia. Olha lá, o Lucas entrou aí. O Lucas fez um trabalho super legal comigo lá na PUC sobre envelhecimento. Ele tá craque desses termos aí que eu tô falando. Ele enviou o relatório dele essa semana. Vou fazer uma live com esses meninos que fizeram esse trabalho comigo. Gostei da ideia. Depois eles contam para vocês, é um projeto incrível, que vai virar um artigo científico e vai render muito bafafá ainda sobre envelhecimento. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Maneiras que a gente tem de amenizar essas perdas do processo de envelhecimento. As perdas existem? Existem, faz parte, né? A partir do momento que eu nasci e que eu tô vivendo dia após dia, eu vou envelhecendo. Lógico que após os 40, 45 anos, a gente vai se dando conta desse processo de envelhecimento. Até os 40, a gente acha que isso está muito longe. Quando a gente fala, eu lembro quando eu tinha 30 e tantos, até 40 eu falava, o processo de envelhecimento, eu já trabalhava com isso, eu já tinha aí uma certa empatia com esse tema, mas a gente sempre enxerga isso como longe e como se isso não fosse para fazer parte da vida da gente quando a gente é jovem, né? E aí, a partir dos 40, 45 anos, a gente vai sentindo algumas dessas alterações no nosso corpo. Às vezes, no início, essas alterações elas são mais estéticas, então a gente percebe a questão da pele, a gente percebe a questão da mudança da composição corporal, uma facilidade para ganhar peso, uma dificuldade de ganhar massa muscular, uma dificuldade de se recuperar após noites mal dormidas. O jovem, ele consegue ir para uma festa, ficar até de madrugada na festa, quase que vira à noite, no dia seguinte ele acorda, vai para o trabalho, vai para a faculdade e tá numa boa, né? Aí ele depois faz aquela dormida no fim de semana até meio-dia, mas ele recupera. Depois dos 40, se a gente faz isso, a gente demora uns 4 dias para recuperar. Então, a recuperação do organismo também é mais lenta, né? Depois de uma certa idade. O sistema imunológico, tudo isso vai ser afetado com o processo de envelhecimento. E aí, quando eu falo de manter a capacidade funcional, hoje o que eu queria trazer para vocês? Alguns aspectos que são importantes para a gente manter essa capacidade, né? Então, como envelhecer bem? Será que tem alguns pontos importantes que a gente tem que lembrar para que a gente possa envelhecer bem, envelhecer de maneira autônoma sem depender dos outros? Sim, logicamente tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Que podem acontecer, certas doenças que podem aparecer e que a gente não tem muito controle sobre isso. O que a gente tem controle e que tem estudos comprovando que a gente vai envelhecer melhor, que a gente vai ter uma sobrevida maior e melhor, são aquelas alterações que eu já falei muito aqui para quem me acompanha, mas eu vou repetir, que são os pilares da medicina do estilo de vida. Tá? Eu sempre falo disso porque o ano passado, inclusive, eu fiz uma pós-graduação no Einstein, aqui em São Paulo, sobre medicina do estilo de vida. Então, a gente estudou um ano inteiro só os pilares da medicina do estilo de vida. O que são esses pilares? São pilares mesmo, né? Se a gente for pensar numa edificação, vou construir um prédio, como é que eu faço para o prédio ficar forte, saudável e não cair, né? Eu tenho que ter pilares, eu tenho que ter uma base reforçada para que eu possa fazer esse prédio e ele ficar lá e não desabar. Então, esses pilares da medicina do estilo de vida são a base que a gente tem para manter uma vida saudável que nos faça viver mais e nos faça viver melhor, com qualidade. Que evite que nós tenhamos, por exemplo, doenças crônicas não transmissíveis. O que são doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, hipertensão, câncer, são doenças que aparecem muitas vezes em resposta a um estilo de vida inadequado, né? Então, doenças pulmonares como DPOC, por exemplo, está super relacionada com tabagismo, a obesidade, que vai levar a uma diabetes e também uma hipertensão, né? Uma síndrome metabólica, tem muita relação com o estilo de vida. Então, quando eu falo para vocês de medicina do estilo de vida, eu estou falando, né, e dos pilares, eu estou falando quais são as atitudes, os hábitos que a gente tem que ter para fazer uma base forte para que possamos viver mais e viver melhor, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um deles. Se a gente consegue trabalhar
cada um desses pilares do estilo de vida, a gente está sim investindo para o envelhecimento saudável, para a gente manter nossa capacidade funcional, para que a gente possa envelhecer sem depender de alguém para cuidar da gente, tá? O primeiro pilar que eu vou falar... Oi, Júlia, boa tarde, tudo bem? A Júlia falou boa tarde aqui. O primeiro pilar que eu vou falar da medicina do estilo de vida, que vai ser fundamental para que a gente envelheça bem, é o pilar da alimentação, tá? Então, se eu quero viver bem, a gente tem vários estudos. A medicina do estilo de vida, ela fala da alimentação plant-based, que chama, tá? Então, o que é uma alimentação plant-based? É uma alimentação baseada em consumo de vegetais, principalmente, tá? Lógico que, assim, preciso ser vegetariano, não é isso que eles pregam, tá? Logicamente, eles pregam um consumo menor de carne e de produtos de origem animal possível. Eu sei que muitas vezes as pessoas, por exemplo, vai pegar um gaúcho aí que gosta de um churrasco, isso fica um pouco fora do que ele consegue fazer no dia a dia. Eu como carne, eu não sou vegetariana. Mas eu tentei já, e existem estudos mostrando, né, que quanto maior o consumo de carne vermelha, de produtos de origem animal, maiores as chances dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que a gente tem que pensar, né, quando eu penso nessa dieta plant-based? Uma dieta rica em grãos, rica em vegetais, pobre em produtos industrializados, pobre em carne animal, né, de carne vermelha principalmente, de repente preferir um peixe, rica em grãos, em oleaginosas, castanhas. Então, a gente pensar nas gorduras boas, pensar em fibras vindas de legumes, leguminosas, de frutas, de vegetais, e diminuir o consumo de industrializados e tentar diminuir também o nosso consumo de carne, principalmente a carne vermelha, tá? Tem muitos estudos mostrando que isso traz benefícios. Então, um primeiro ponto para a gente pensar em melhorar a capacidade funcional e envelhecer bem é cuidar da nossa alimentação. O que eu estou ingerindo, o que eu estou colocando dentro do meu corpo. Tem aquele ditado, né, que as nutricionistas gostam de falar, descasque mais e desembrulhe menos, né? Eu acho isso fantástico, porque é bem isso. Procure uma alimentação mais voltada para a natureza, para os vegetais, para aquilo que você precisa descascar, que você precisa fazer e manipular, e procure trazer menos para sua casa, para o seu dia a dia, alimentos que você compra, que você simplesmente desembrulha, né? Quanto menor o consumo de industrializados, quanto maior a sua capacidade de fazer o seu próprio alimento e de processar a comida que você consome, melhor, tá? Quando a gente faz a nossa própria comida, a gente faz a compra, a gente pensa, naturalmente a gente acaba se alimentando melhor, colocando menos sal, né? Cozinhando de maneira mais saudável, tá? Então esse é um primeiro pilar que eu queria falar, que não é a minha atuação direta, eu não sou nutricionista, mas eu ouço muito, leio muito, e é o meu papel como profissional de saúde sempre lembrar isso para os meus pacientes, para as minhas alunas. No curso da ginástica feminina a gente tem 2 bônus que foram feitos por uma nutricionista que é minha amiga, que eu me consulto com ela, sobre alimentação saudável. Porque a gente entende que alguém que resolve fazer exercício, que resolve entrar num plano de exercícios, precisa também pensar na sua alimentação, né? O que eu preciso comer para que os meus exercícios sejam mais eficientes? O que eu preciso comer antes? O que eu preciso comer depois? E como precisa ser a minha alimentação ao longo do dia e ao longo da minha vida, inclusive, para que eu tenha mais saúde? Isso é super importante, tá? Então, primeira coisa é a alimentação. Segunda coisa que eu queria falar é o sono. Tá? A gente sabe que a gente precisa dormir bem. Esse é um outro pilar, né, da medicina do estilo de vida. Outro assunto que é base da saúde é o sono reparador, o sono adequado. O que acontece com o processo de envelhecimento, que é muito comum, as pessoas começarem a apresentar problemas de sono. Tá? Então, às vezes, elas têm dificuldade de iniciar o sono, ou elas despertam muito ao longo da noite e elas não conseguem ter um sono reparador. Às vezes elas têm problemas urinários que fazem elas acordarem muito à noite, né? E decorrente isso do processo de envelhecimento, e elas ficam levantando para ir muito ao banheiro, não dormem bem. E um sono reparador, ele é fundamental para a imunidade, para a memória, né? Então para o desenvolvimento cognitivo. Então, se a gente for pensar num corpo que já está passando por um processo de envelhecimento, que já tem essas alterações nos sistemas que eu falei para vocês no começo da live, se eu já tenho isso e eu não durmo bem,
a reparação do meu corpo, né, a volta às funções adequadas vai ser mais difícil, tá? Então, algumas medidas que a gente sabe que são eficazes para melhorar essa questão do sono e que na pandemia pioraram muito a qualidade do sono das pessoas, muitas mais velhas que começaram a usar muito a tecnologia. Então a gente sabe que essa luz das telas, né, essa luz azul, ela dificulta a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, que faz a gente dormir, né? Tanto que tem gente que às vezes toma melatonina em cápsula, né? Nem para todo mundo isso está indicado, tá? Isso precisa ser avaliado por um especialista em sono. Mas o que a gente sabe é que esse uso exagerado de telas, muitas vezes a pessoa fica nessas telas à noite com muita informação, muita luz, isso dificulta a produção de melatonina, isso dificulta com que ela durma bem. O que acontece? Ela vai tendo uma alteração de sono. Eu tive vários casos no consultório esse último ano que falaram, olha, na pandemia o meu sono estragou, porque eu comecei a ver muita série, eu perdi rotina, não tinha muito horário, e aí o meu sono está totalmente atrapalhado. Então a gente sabe que existem aquelas medidas de higiene do sono, né? Então o que a gente pede para que os pacientes façam? Olha, 1 hora antes da tua hora de dormir, tenta desligar as telas, tenta diminuir as luzes da sua casa. A gente sabe que as luzes, menos luz, faz com que essa melatonina consiga ser liberada. Não faça refeições muito pesadas antes de dormir. Tente à noite comer alimentos mais leves, porque senão você vai ter que gastar muita energia para digestão. Isso vai atrapalhar o seu sono, tá? Então, assim, 1 hora antes de dormir, faça um ritualzinho, toma um chazinho de alguma coisa que te acalma, um chá de melissa, um chá de camomila, diminui as luzes, sai das telas, faz algum exercício respiratório, aí cada um vai ter o seu ritual. Mas pensar no sono é fundamental para manter a saúde, e isso também vai ajudar a gente a melhorar a nossa capacidade funcional. Porque se eu durmo bem e meu organismo se estabelece, eu consigo fazer todas as outras atividades de maneira melhor, tá? Então eu falei para vocês da alimentação, falei para vocês do sono. Vou falar para vocês agora da questão do estresse, tá? A gente tem estresse na nossa vida? Tem. O estresse pode ser maléfico para o nosso organismo? Pode ser muito maléfico. A gente sabe, né? Tem gente que às vezes fala, poxa, eu tive um estresse muito grande e descompensou a minha diabetes. Eu já ouvi falar isso, né? Então, a gente sabe que o estresse e essas situações de muita ansiedade, elas podem sim atrapalhar o funcionamento do nosso organismo. Quando a gente fica estressado, a gente tem liberação de hormônios, a gente tem liberação de neurotransmissores que muitas vezes vão interferir no funcionamento adequado do organismo, tá? Então, a gente sabe que o estresse faz parte da vida. Um pouquinho de estresse faz bem, né? O estresse, às vezes, é o que faz a gente se movimentar, né? A ansiedade, é normal ter ansiedade? Lógico que é normal. Eu não estou o tempo inteiro numa linha basal. Mas uma ansiedade o tempo inteiro acima do normal pode ser maléfica. Então, a gente tem que mensurar isso, o quanto essa ansiedade, esse estresse estão interferindo na minha vida. E aí, tentar criar situações para manejar esse estresse. Como é que eu faço para tentar entender que existe o estresse, que eu consigo lidar com ele e depois voltar para o normal. Isso a gente chama de manejo do estresse, né? Então, aquela pessoa que o estresse não vai tomar conta da vida dela, ela vai conseguir controlar os momentos que ela vai ter de estresse, de ansiedade, né? Isso pode vir através, por meio de meditação, yoga, caminhada, dança, música, canto. Cada um descobre o seu, né? Uma coisa que me estressa, por exemplo, vou dar um exemplo. Me estressava porque agora eu não estou mais enfrentando tanto trânsito como eu enfrentava antes da pandemia. Aquilo era estressante para mim. Eu ficava com dor de cabeça. Eu chegava até a chorar. Já chorei no carro, xingava. Sabe aquela coisa de falar, gente, essa mulher tá louca. Um dia de fúria? Era eu. E aí eu comecei a trabalhar o manejo do estresse, né? Porque eu sabia que eu precisava enfrentar aquele trânsito, eu não tinha uma outra opção. E aí eu comecei a fazer playlists de músicas que eu gostava, eu comecei a verificar no horário que eu estava no trânsito quais eram as rádios que eu ouvia e que eram bacanas. Às vezes eu ouvia a notícia e eu ficava mais irritada ainda, né? Então eu comecei a criar, ouvir podcasts, ouvir músicas legais e cantar, fazer exercícios respiratórios no trânsito, e aí eu consegui me resolver melhor nessa situação estressante, tá? Então isso é só para vocês terem um exemplo. E a gente precisa, assim, pensar em como manejar, descobrir quais são essas situações que nos tiram do eixo,
né? Então, a primeira coisa é detectar o que me deixa estressado, o que me deixa ansioso. Depois que eu detectei, que eu sei que aquilo existe, o que eu vou fazer para tentar organizar isso melhor na minha vida? Porque ficar vivendo com muito estresse não vai ser saudável e vai piorar a sua qualidade de vida. E ao longo prazo vai sim diminuir sua capacidade funcional, porque o seu organismo não vai ter a capacidade de se recuperar tão bem. Oi, Célia, boa noite, tudo bem? Outro, então, eu já falei alimentação, falei do sono, falei do estresse. Vou falar agora, gente, de cigarro e tabaco e álcool, tá? E outras drogas, né? Mas a gente sabe que o consumo... Cigarro não precisa nem falar, né? Cigarro a gente já sabe, tá mais do que falado aí em tudo quanto é lugar, comprovado que faz muito mal. Então, assim, se eu quero envelhecer bem, se eu quero ter autonomia, se eu quero manter as minhas funções, se eu puder não fumar, seria maravilhoso, tá? Então, se você é fumante, tem algumas técnicas, tem profissionais que ajudam você a se livrar desse vício, porque é um vício, né? Muitas pessoas têm o vício do hábito do cigarro, mas, assim, para todas as funções orgânicas, o cigarro é muito deletério, tá? Então, não dá para falar de capacidade funcional, não combina com tabaco, tá? E é outro ponto que é o do álcool, né? Que a gente sabe que na pandemia aumentou muito. Eu estava ouvindo uma pesquisa, diz que uma das indústrias que mais cresceu na pandemia foi a indústria da bebida alcoólica. Então, aquela coisa, no começo, né? Eu tomava vinho toda noite aqui na pandemia. E a gente criou esse hábito, porque já que eu não tô saindo isso aqui, vamos tomar um vinhozinho. E aí vai todo dia. E tem muitas pesquisas mostrando, né? Que o consumo grande de álcool, e aí a gente acha que, por exemplo, se eu tomar só uma cervejinha todo dia é pouco. Não é pouco, gente, não é pouco, tá? Quanto menos, melhor. O consumo de álcool, assim, regular, ele traz, sim, uma maior chance de desenvolvimento de doenças, tá? Câncer, tem muitos cânceres relacionados com o álcool. Então, se a gente puder consumir de maneira mais moderada o álcool, a gente com certeza vai envelhecer melhor, e isso vai interferir também na nossa capacidade funcional, porque se eu tenho doenças, cada doença que eu tenho que tratar, isso vai diminuindo aí a minha qualidade de vida e vai piorando o meu processo de envelhecimento, tá? Então, alimentação, sono, estresse, álcool e tabaco, principalmente tentar. O álcool eu não digo eliminar totalmente, né? Eu não digo porque eu adoro uma cervejinha, mas tentar controlar, não tomar isso todo dia, tentar ver o quanto que eu tô tomando, não deixar isso ficar algo além do normal, tá? Um hábito muito, muito forte no dia a dia, tá? E aí eu vou querer falar dos dois últimos pilares, que eu quero falar um pouquinho mais, que tem muita relação com o que eu faço, né? Esses que eu falei, todos eu estimulo meus pacientes, nas minhas consultas, todas eu falo sobre todos esses aspectos, porque apesar de eu ser uma fisioterapeuta, apesar de eu dar aula de ginástica, né, feminina, por exemplo, para os meus grupos, quem tá aqui, tem minhas alunas aqui, a Ivana tá aí, vocês sabem que nos bônus tem relaxamento, que é uma maneira que a gente tem da pessoa conseguir fazer esse manejo de estresse, tem a parte da alimentação, nessas lives eu sempre acabo falando de sono e dessas outras coisas, por quê? Porque é importante a gente pensar em todos os pilares. Não adianta eu fazer exercício só e não dormir bem, eu fazer exercício e me entupir de alimento gorduroso, açúcar e sal, né? Então, a gente tem que pensar no todo. Mas esses dois últimos pilares que eu quero falar com vocês, eles têm uma relação muito importante com a manutenção da autonomia, um deles mais ainda, e são diretamente relacionados com o meu trabalho, tá? O primeiro deles é a atividade física, é o exercício, é o movimento. Vejam que eu falei 3 termos, né? A Ivana falou isso, a gente tem também no curso, ela falou dermatologista, a gente tem 2 bônus, na verdade. Um que é de exercícios faciais, que a Jane Lins fez pra gente, e o outro é uma esteticista, Ivana, a Regina Célia, ela ensina como hidratar a pele e dá a receita de um blend. Então a gente pensa no todo, né? Pra ficar bonita de todas as formas, né? Obrigada, Célia, obrigada. Você sempre tá nas minhas lives, eu gosto muito que você esteja aqui. Então, esse terceiro, esse pilar que eu falei pra vocês vejam que eu falei atividade física,
exercício e movimento. São coisas diferentes, tá? Exercício, treinamento é alguma coisa sistemática. Então, por exemplo, quem está fazendo o curso da ginástica feminina, que tem todo dia um treino, que é um treino que visa ir aumentando a progressão dos exercícios, que tem um objetivo, é uma coisa sistemática, a gente chama isso de exercício físico, né? A atividade física, ela pode ser, por exemplo, eu caminhar até a padaria e voltar, eu fazer exercícios a pé, eu manter um nível de movimento, de atividade física maior no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu posso não fazer academia, eu posso não participar de algum exercício, de alguma modalidade de exercício regularmente, mas eu sou fisicamente ativa, eu vou de bicicleta para o meu trabalho, eu vou a pé até a faculdade, eu faço faxina na minha casa, eu sozinho, eu passo aspirador, eu varro, eu lavo o quintal, cuido do meu jardim. Então, assim, eu sou sedentária? Não, né? Mesmo que eu não faça uma academia, mesmo que eu não tenha um ritmo regular de exercícios, eu não preciso necessariamente ser sedentária, porque eu faço atividade física no meu dia a dia, eu não sou parada. E aí vem o terceiro termo que eu usei, que é o movimento, né? Porque eu gosto muito daquela hashtag, aquele movimento que tem na internet, que é todo movimento conta. Porque eu tenho muitas pessoas que eu recebo no consultório, por exemplo, que trabalham demais e que não têm um tempo para ir para uma academia, se deslocar para uma academia, tá? E aí eu falo isso para elas, né? Porque lógico que eu quero, no fundo, eu quero que todos os meus alunos... Na ginástica feminina, elas já escolheram fazer movimento. Isso, para mim, já é ótimo. Mas quando eu pego um paciente no meu consultório que está sedentário, o meu sonho é que eu não posso falar para ele, você tem que fazer exercício, né? Essa é uma abordagem que não dá certo. A gente sabe, na medicina do estilo de vida, a gente aprende muito como que a gente conversa com o paciente, como é que a gente faz ele fazer essa transformação da vida dele. Não sou eu que vou falar, você é sedentário, não pode, você tem que fazer exercício. Isso não resolve, né? Algo impositivo. Então, a gente fala muito da entrevista motivacional, da gente construir com o paciente essa mudança de comportamento. E isso é muito mais efetivo. Quando ele percebe que ele precisa fazer essa mudança e quando ele descobre o que ele precisa para fazer essa mudança, com certeza o resultado é muito melhor, né? Então, o meu sonho é que todos os pacientes participem de algum tipo de atividade física. Eu acho que é o ideal. Mas aquela pessoa que é muito sedentária, se de repente ela começar a ir para o trabalho dela a pé ao invés de carro, ela nem entrou numa academia, ela não está fazendo musculação, ela não resolveu fazer nada, mas ela começou a ir a pé da casa dela para a academia, para o trabalho, em vez de carro, por exemplo. Quando ela está no shopping, ela nunca mais pega escada rolante, ela sempre sobe as escadas fazendo exercício. Então, assim, essa pessoa, ela pôs mais movimento na vida dela. Ela está conseguindo, de uma certa forma, se manter mais ativa do que antigamente. Então, esse pode ser um primeiro passo, né? Então, essa história da hashtag todo movimento conta, eu acho fantástica. Porque, às vezes, é um pequeno movimento, uma pequena mudança de comportamento no dia a dia, que vai fazer com que essa pessoa perceba que quando ela vai a pé para o trabalho dela, em vez de ir de carro, ela se sente melhor, ela chega lá, ela está mais disposta, ela tem menos dor nas costas porque ela está se movimentando. Então ela começa a perceber, quando ela experimenta essa sensação de ser fisicamente ativa, que aquilo faz bem para ela, né? Às vezes ela perde até peso, porque quem é mega sedentário começa a fazer um pouquinho de movimento, começa a perceber que o metabolismo funciona melhor. Então, aquela história, só vale se fizer muito exercício e muito forte, muito intenso. Pode ser, eu concordo que o exercício intenso, né, que eu aumente mais a minha frequência cardíaca, que eu exija mais do meu metabolismo, ele seja melhor. Lógico que ele é melhor, né? Quanto mais intenso eu fizer dentro da minha capacidade, melhores as respostas do meu organismo. Mas pode ser que eu ainda não esteja pronta para isso. Então, para mim, o que vale é o movimento, tá? E aí, pensando no envelhecimento ativo, na manutenção de capacidade funcional, num bom envelhecimento para que eu não dependa dos outros, fazer movimento e tentar buscar um tipo de atividade física ou algum exercício é fundamental. Vocês têm que colocar isso na lista, tá, gente? Por quê? Porque o que eu falei para vocês que o envelhecimento causa? Diminuição de equilíbrio, né? Uma diminuição aí das respostas do sistema vestibular, que é o sistema que controla o equilíbrio, uma diminuição da massa muscular, uma diminuição das respostas motoras, né? Da condução nervosa, uma dificuldade de manutenção da composição corporal, então uma facilidade para ganhar gordura e uma dificuldade para ganhar massa muscular, diminuição da velocidade da marcha. Isso tudo vai fazer com que eu
perca mobilidade, eu perca equilíbrio, eu perca a capacidade de executar as minhas tarefas do dia a dia como eu fazia antigamente. Quem vai me fornecer melhora nesse aspecto? O exercício físico, tá? Então, quando eu faço exercício, e aí sim eu vou falar para vocês por que eu prefiro quando o paciente começa a se engajar num tipo de atividade física. O que melhora a minha massa muscular? Que é algo que eu perco no processo de envelhecimento, tem um processo chamado sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, faz parte do processo de envelhecimento. Ela pode ser mais ou menos... ela pode acontecer de maior ou menor intensidade, vamos dizer assim, dependendo do meu estilo de vida, tá? Então a alimentação que eu tinha falado anteriormente vai influenciar. Se eu não como proteína, e a proteína não vem só da carne, ela vem de muitos tipos de vegetais também, eu não vou ter combustível para formar músculo. Mas eu preciso fazer exercício. E que tipo de exercício que faz com que eu faça massa muscular? Exercício resistido. Exercício resistido, vou dar exemplo, musculação, pilates. Ah, mas yoga não usa pezinho, né? É exercício resistido? Quando vocês fazem uma prancha, uma ponte, um exercício de permanência numa postura que vocês estão mantendo a ativação muscular, sustentando o peso do próprio corpo, isso também é exercício resistido, tá? Então, exercício resistido é todo aquele exercício que exige uma resistência muscular, uma contração muscular, seja ela para aproximar, para afastar ou se manter em determinada postura. A gente chama isso de contração concêntrica, excêntrica e isometria, tá? Em termos técnicos. Então, eu preciso de exercícios resistidos. A musculação é boa, é ótima. Mas se eu não gosto de musculação, eu preciso arrumar um outro tipo de atividade. Na ginástica feminina, por exemplo, na ginástica online, a gente não usa materiais, mas a gente usa o peso do próprio corpo. Então, eu tenho também exercícios resistidos, tá? Pro condicionamento cardiopulmonar, então aquilo que eu falei pra vocês, às vezes a pessoa deixa de ir para um lugar porque ela sabe que ela vai ter que andar muito e ela fala, eu vou me cansar. Tem que fazer exercício aeróbico, né? Então, caminhada, dança, corrida, natação, tudo que faça com que... O que é um exercício aeróbico? É um exercício que eu mantenho um ritmo que é um pouco mais baixo, médio, né? Não precisa ser tão baixo, eu preciso aumentar minha frequência cardíaca, mas que eu faça ele por um período mais prolongado. É aquele exercício que eu preciso respirar e fazer. Então, pensa numa bicicleta, numa corrida, numa caminhada mais acelerada, numa natação, tudo isso é exercício aeróbico, tá? São esses exercícios cíclicos que eu faço por um tempo. E aí eu uso principalmente como combustível o oxigênio, por isso que eu falei da questão da respiração, tá? Ele pode ser mais ou menos intenso, vai depender da velocidade, por exemplo, da caminhada, né? Então, se eu estou caminhando devagar, eu consigo conversar com a minha amiga. Se eu consigo conversar com a minha amiga, eu estou num nível bem baixinho aí de exercício aeróbico. Se eu começo a andar mais rápido e não consigo manter uma conversa longa, é porque a intensidade do meu exercício aumentou. Isso é bom, tá? Esse é um exercício bacana para se fazer. Já falei muito aqui para vocês que exercício, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e aí isso tem total relação com um envelhecimento saudável, com manutenção da capacidade funcional e autonomia. São exercícios de moderado a intenso, tá? Então, exercício, por exemplo, caminhar com a minha amiga e não conseguir ficar falando muito. Eu fico ofegante, porque meu coração tá batendo mais, porque ele tem que jogar sangue pro meu corpo inteiro conseguir andar, tá? Isso é um moderado a intenso. Então, Oi, Josefa, boa noite. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Que a gente faça, no mínimo, 150 minutos de atividade moderada a intensa por semana, tá? E pode até 300, tá? Eu já falei para a Duma, eu uso esse relógio aqui que eu coloco as minhas metas, eu procuro sempre chegar perto de 300 na minha semana. Existem estudos mostrando, novamente eu vou falar dos estudos, né? Comprovando que quem faz de 150 a 300, quanto mais perto do 300 melhor, de exercícios de moderados a intensos por semana, ganha anos de vida, tá? Então melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora... Olha só, os níveis glicêmicos, então aqueles que têm diabetes, que começam a praticar exercício, eles começam a ter uma melhor distribuição aí da glicose pelo corpo. Isso ajuda a regularizar os níveis glicêmicos, ajuda a controlar a pressão arterial, porque a gente trabalha contração muscular, retorno venoso. Olha quanta coisa boa. Então, quando eu digo para vocês que fazer exercício é bom mesmo, tá? Então, exercício intenso que trabalha a parte cardiopulmonar, que trabalhe os músculos para eu não perder massa muscular. Muitas vezes, os mesmos que melhoram os meus músculos vão melhorar também a massa óssea, porque essas trações, esses impactos, eles ativam a produção de osso, tá? E vão melhorar
resposta, o meu padrão motor, a minha resposta, o meu controle motor e a minha resposta de equilíbrio, tá? Então, pensem bem, quem tem músculo bom, osso bom, coração e pulmão bons e equilíbrio bom, vai viver 100 anos, tá? Então, lembra que eu falei, o exercício era essa parte meio que cereja do bolo do que eu precisava falar para vocês hoje, tá? Tem aqui minhas alunas da ginástica feminina que estão fazendo regularmente, elas... Tenho certeza que elas podem falar aqui como começar a participar de um programa de exercícios com regularidade, com foco, melhora a disposição, melhora as respostas. E no caso da ginástica feminina ainda melhora outras coisas, né? A gente fica mais feminina, a gente mexe a pelve, tem um controle melhor ali da região pélvica, isso dá mais benefício ainda, tá? E aí, gente, o último ponto que eu queria falar com vocês, eu falei já de, alimentação, sono, então uma boa alimentação, né? Um sono reparador, conseguir controlar as situações de estresse do dia a dia, tentar manejar. O que mais que eu falei? Diminuir ou eliminar o consumo de cigarro, eliminar, e álcool diminuir o máximo que for possível. Para quem não gosta, elimina, não vai ter problema. Eu não consigo eliminar, então eu diminuo. Falei do movimento, né? Então, todas essas formas de movimento, se você não é fã da academia, se você conseguir pelo menos fazer algum percurso a pé na sua casa, ao redor da sua casa, passear com o cachorro todo dia, é um primeiro passo, mas tente focar numa meta mais difícil a longo prazo. Tenta pensar num método de exercício para trabalhar teu corpo como um todo para você envelhecer bem. Se a meta é envelhecer bem, tem que ter exercício resistido, tem que ter treino cardiopulmonar, tem que pensar nas questões do equilíbrio, tá? É fundamental. E aí, escolhe o exercício que você gosta. Qual é o melhor? O melhor é aquele que você gosta, que você vai fazer, que você não vai fugir, que você não vai inventar desculpa. Que, vou me matricular na musculação porque me falaram que musculação é o melhor. Ou vou começar a correr porque correr é intenso, trabalha mais a parte cardiopulmonar. Se você não gosta, sinto te dizer que isso não vai funcionar. Então, procura um que você goste, procure encaixar na sua agenda, no horário que você pode, faz um planejamento, coloca o exercício no teu planejamento. Eu tenho toda semana aqui os meus planejamentos, coloca nos horários na sua agenda a hora do exercício, assim como você coloca a hora da reunião. Caiu. Assim como você coloca uma reunião na sua agenda e você não deixa de participar dessa reunião, coloca também a hora do exercício, tá? Vou ficar segurando que senão vai cair, agora soltou aqui. E aí, gente, o último aspecto que eu queria falar, e que eu acho que sem ele a gente não vai a lugar nenhum, é a parte das conexões. Se você quer envelhecer bem, se você quer ter autonomia e capacidade funcional, pense na rede de apoio que você tem. Pense nas relações que você tem ao seu redor. Pense naquelas pessoas que são importantes, que te fazem bem. Nos relacionamentos que não são tóxicos, nos relacionamentos que te fazem ficar feliz, que te estimulam a manter aqueles outros hábitos que eu falei anteriormente, né? Então, se você, de repente, tá a fim de começar a fazer exercício, não sei o quê, você sai com aquela turma de sedentários que vão tirar um sarro da tua cara porque você acordou cedo para fazer ginástica, pode ser que, sei lá, essa turma nesse momento não esteja sendo tão benéfica para você, né? Não tô querendo aqui dizer para você selecionar, não isso, mas eu acho que a gente tem que cultivar as boas amizades, cultivar as conexões. Tem estudos mostrando que as pessoas mais felizes, e são estudos de longo prazo, assim, que pegaram populações e foram acompanhando a longo prazo. As populações mais felizes, as pessoas mais felizes nessas populações estudadas foram aquelas que mantinham relacionamentos, que mantinham amizades, que tinham uma rede ali, né, de uma conexão. Então, cultivem isso, gente, cultivem essas relações. Isso faz diferença no envelhecimento, isso faz diferença. Mas você está falando aí nessa live de autonomia, de capacidade funcional. Lógico, estou falando que as amizades, que as conexões fazem parte, sim, de um bom desenvolvimento para que a gente tenha autonomia e para que a gente tenha capacidade funcional. Se eu tenho um grupo de amigos em quem eu confio, que eu saio para dar risada, que eu posso conversar e que tem sintonia comigo, que gosta de falar as mesmas coisas que eu e que se eu precisar um dia eu sei que eu posso contar com eles, isso me traz segurança, isso me faz bem, tá? E aí, quando eu falo de conexões, estou falando aqui dos amigos, né? De conexões humanas. Elas são importantíssimas. Mas a gente também pode pensar nas conexões não humanas, né? Nos animais, na natureza. Então, quando eu falei do movimento,
de repente você vai a pé para a padaria comprar pão. Olha quanta coisa que pode ter nesse caminho da padaria, né? Dependendo de onde você mora, você pode observar ali as árvores que estão ali no caminho, você pode ir com o seu cachorro, você pode conversar com o pessoal que vai todo dia na padaria. Então, se você conseguiu aí, nessa mudança de hábito, mexer um pouquinho em cada um desses pilares, né? Você conversou com pessoas, você se conectou de alguma forma com pessoas e com humanos e não humanos, né? Vamos dizer assim. Isso tudo faz bem, né? Então, reparar, acho que quando a gente pensa também, né, na capacidade funcional, é a gente preparar o nosso dia, a gente acordar de manhã e ter isso, aquela agenda que eu mostrei para vocês, né? Que eu vou fazer hoje? Então, vamos dizer numa pessoa que já se aposentou, né? E ela se aposentou, parou de trabalhar, aquele trabalho formal que ela fez a vida inteira, e agora os filhos já estão formados, ela se aposenta e muitas vezes esse momento é o momento que vem uma tristeza e que ela fica perdida, né? Então, a gente tentar pensar em planos, em coisas que nos fazem bem, nas conexões que são boas pra gente, tentar organizar uma rotina, pensar nesses pilares que eu falei aqui pra vocês, da alimentação, do movimento, do manejo do estresse, do sono, organizar isso no dia a dia, vai ser muito importante para que eu possa envelhecer bem, né? Então, se eu tenho amigos, se eu tenho metas, se eu tenho hobbies, se eu tenho conexões saudáveis, isso vai acontecer de maneira mais tranquila. Eu vou poder aproveitar. Eu acho que assim é um privilégio, né? A gente envelhecer, a gente ter saúde e a gente poder fazer nessa fase da vida que eu não tenho mais tantos compromissos formais, muitas vezes, eu poder fazer aquilo que realmente eu gosto. Então, eu, por exemplo, vou fazer 46 depois de amanhã. E eu penso já muito nisso. Eu ainda sou jovem, eu ainda sou muito produtiva, mas eu sei que daqui 10 anos pode ser que o meu pique não seja o mesmo, daqui a 20. E eu não acho isso ruim. Eu acho que eu preciso ter maturidade o suficiente para ir selecionando as coisas que eu preciso fazer e que eu quero fazer de acordo com a energia que eu tenho. E eu preciso cuidar desse corpo por fora e por dentro. E aí todos os sistemas, a minha cabeça, o meu pulmão, o meu coração, os meus ossos, os meus músculos, o meu equilíbrio, para que eu possa ter a habilidade de fazer aquilo que eu vou escolher para mim. E aquilo que eu vou escolher para mim, né? Então, assim, a gente também começar a selecionar o que a gente quer, pensar sobre isso. A gente fala, poxa, olha, eu tô envelhecendo, pode ser que isso eu não consiga mais fazer. Mas qual é o problema? Eu vou escolher um outro jeito de fazer. Eu vou atrás daquilo que eu gosto, né? Deixa eu ver o que a Eliane falou aqui. Aconteceu comigo, aposentei e as 2 filhas casaram. Fiquei só. Foi difícil, mas procurei me ocupar, fazer cursos na internet. E isso, né? Você teve um movimento de buscar alguma coisa para te preencher. E com certeza você buscou cursos de coisas que você sempre quis fazer, né? Então, às vezes a gente não faz algumas coisas na vida porque não dá tempo, porque tô correndo muito. E aí, essa pode ser a oportunidade de começar a fazer aquilo que eu sempre quis, né? Tem gente que fica fisicamente melhor depois dos 50 anos do que quando era jovem, porque começa a fazer treino, exercício regularmente, começa a cuidar da própria alimentação, não fica mais comendo na rua, então compra o próprio alimento, prepara o próprio alimento, tem um cuidado com a alimentação, faz exercício regular, tem uma rotina regrada e muitas vezes fica mais saudável do que quando era jovem, né? Então eu acho que isso é possível, a gente precisa só saber do que acontece com o corpo da gente, que o processo de envelhecimento traz perdas sim, não adianta ficar fingindo que não, mostrando só idoso bombado, maravilhoso, sarado, isso não é a regra. Eu não preciso também ser sarada e bombada para estar saudável, né? Às vezes eu nem tô, dependendo do que eu faço para ficar sarado, né? Não tô aqui falando que não é para ficar, eu acho que se você quer ficar, vai lá e procure uma maneira saudável de ficar, né? Mas o que eu digo é assim, cada um dentro do limite do teu corpo, dentro daquilo que você acredita ser bom, vá atrás. E uma coisa que eu falo, fuja dos padrões, sabe? Eu acho que se a gente começa no Instagram mesmo a começar a seguir muita gente, isso vai gerando uma ansiedade, a gente achar que a gente tem que ser igual a todo mundo, que tem que fazer botox, que tem que isso, que tem que aquilo, e a gente entra num padrão. Procure aquilo que é bom pra você, que faz sentido pra você ser feliz. Mas pensa sobre isso, né? Só de pensar a gente já tá fazendo um movimento, né? Positivo.
A Eliane falou assim: e só procuro alegria, sorrir. A academia é ótimo para fazer amizades, a igreja também. Me cuido com a alimentação demais. E isso, olha o que ela falou aqui, ó. Ela falou do manejo do estresse, então ela procura sorrir, procura ir atrás de coisas boas. Ela vai para academia, então ela coloca movimento. E lá ela faz amizade, então ela trabalha as conexões. Ela vai para a igreja, então ela trabalha a espiritualidade. Provavelmente ela procurou uma religião que faz sentido para ela, naquilo que ela acredita, na fé dela, e aí cada um tem a sua, o importante é cada um ter a sua, mesmo que às vezes não seja uma fé ligada a uma religião. Quando eu falo para vocês, poxa, eu vou me conectar com a natureza, eu estou trabalhando a minha espiritualidade, né? Então, assim, independente do que, ter fé, acreditar e procurar uma conexão maior sempre vai ajudar. E se cuida com a alimentação. Você tá ótima, Eliane. Você precisa entrar no grupo da ginástica feminina, hein? Vai ficar mais poderosa ainda. Vai despertar essa mulher que tem aí dentro de você, que já é poderosa. A Célia falou, é verdade. Então é isso, gente. O tema era a gente falar da capacidade funcional. E eu acabei falando de muitas coisas, né? Porque eu acho que não tem como a gente trabalhar a autonomia e trabalhar a nossa capacidade de ser independente se a gente não enxergar o nosso corpo, a nossa vida como um todo. E cuidar desses aspectos com carinho, entender que eles existem e prestar atenção. Às vezes pode ser que vocês falem, poxa, olha que legal, eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo exercício, mas eu tô mega estressada. Eu tô percebendo que assim, eu tô sem limite pro trabalho, eu tô irritada. Então, desses pilares que eu falei, pode ser que tenha um que não esteja legal. E isso vai desequilibrando o resto. A gente nunca vai estar perfeito com tudo, tá, gente? Eu fico falando isso aqui, quem vê pensa que eu sou, nossa, meus pilares estão bombando, não tem nada a ver, né? Já falei pra vocês, eu tomo minha cervejinha, às vezes eu atrapalho ali na alimentação, às vezes eu não durmo tão bem, mas eu entendo isso, eu penso e eu planejo para que isso seja cada vez melhor, né? E a gente tem as adversidades na vida, elas aparecem, a gente fica chateado, né? E a maneira como a gente lida com as adversidades faz muita diferença, né? Então, a maneira como a gente enxerga os problemas faz muita diferença, né? A Eliane falou, eu sei que estou ótima. Tá sim. Vem fazer parte do nosso grupo da ginástica. A Célia falou, obrigada pelas palavras e dedicação. Obrigada, adoro estar com vocês. Não conheço vocês pessoalmente, mas tem muitas como você, Célia, que já estão sempre aqui comigo, já são minhas amigas, não é? E a Úrsula concorda, que bom. Então, assim, os problemas existem, não tem gente perfeita. Às vezes a gente segue aqui no Instagram e fala, gente, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Ninguém mostra o lado ruim, né? Só mostra o lado bom. Então, aquilo que eu falei dos padrões. Busca cada um o que é bom, agradece de manhã, faz um planejamento. Se tem alguma coisa ruim, tenta olhar o que tá ruim e tenta ver o que você pode fazer para melhorar. Às vezes você não consegue fazer muito para melhorar aquilo logo de cara. Tudo bem, faz o que você pode e aí pega algo que você consegue e melhora mais. E vai fazendo aquilo que é possível, vai confiando em você, ouvindo seu coração e fazendo aquilo que você acredita, né? Mas não esquece dos pilares e tenta pôr um movimentozinho na vida, nem que seja para ir a pé na padaria. Se empolgar, faz mais exercício ainda, tá? Tomar uma cervejinha, a Eliane tá falando, ó, tomar uma cervejinha, o vinho é ótimo para relaxar e rir, concordo, por isso que eu te falo que aquela história do álcool para mim é difícil. Não sou uma alcoólatra, mas que eu gosto de uma cervejinha, eu gosto. A Ivana falou que ama as lives, mas hoje superou. Que bom, Ivana. E olha, eu não vejo a hora, gente, vou até falar para a Ivana, sabe, porque ela é do grupo da ginástica, né, falando das adversidades, né. Eu tive, no começo da pandemia eu estava ótima, levando tudo numa boa, consegui com resiliência resolver tudo, tava perfeito, né? Organizar bem a família, tava tudo ótimo. Eu falei, gente, olha, eu tô bem aqui nessa história da pandemia. Criei o curso online de ginástica feminina, tava super feliz. Aí no meio do ano, eu descobri que eu tinha um câncer de tireoide. E dentre os cânceres, e eu faço tudo bonitinho, falei, pô, justo eu que faço tudo bonitinho, exercício, não sei o quê, né? Como é que eu não preveni? Você já fica com essas. Como é que eu que faço tudo bonitinho não preveni, né? Meu estilo de vida não preveniu o aparecimento desse câncer. Mas aí tava lá, operei, fiquei bem, fiz radioiodoterapia em dezembro, fiquei bem também. E aí veio esse ano, tudo ótimo. Agora, há um mês atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir um negocinho no meu olho e achei estranho, fui olhar, não tinha nada, mas começou a piorar e teve um dia que ficou muito ruim. Aí eu marquei uma consulta no oftalmo de
emergência. E aí eu tive um descolamento do vítreo, que é o líquido que fica no olho, né? E quando esse vítreo descolou, ele puxou a retina e eu tive lesões na retina. Aí a minha oftalmo já me acompanha faz tempo, ela falou assim, Ju, você nem vai para casa, você vai para atravessar a rua na clínica lá mesmo, eles têm uma clínica só de retina, e eu tive que fazer já um procedimento de laser, ficar de repouso. Aí voltei, tive mais uma lesão, tive que fazer laser de novo, e assim, não estou enxergando 100% com o olho esquerdo, né? Então eu fico com umas mosquinhas, me disseram que essas mosquinhas vão ser minhas amigas pro resto da vida, que elas não vão sumir, mas eu ainda tô num processo aí de acompanhamento, não posso fazer muito esforço físico, porque ainda tá num processo de cicatrização. E eu fiquei muito triste, eu fiquei meio deprê, assim, sabe? Quando você pensa que você pode perder, e aí que você pensa em como tudo que a gente tem no nosso corpo é tão importante, né? Então, a nossa visão, o bem-estar, a saúde mental, a audição, tudo que a gente tem é muito importante. E a gente tem que cuidar. E muitas vezes é só quando a gente perde que a gente valoriza, né? E aí, pra mim, foi muito esse trabalho. Hoje eu tô bem, mas me fez refletir muito sobre isso, né? Sobre a gente valorizar o momento, valorizar as coisas que a gente tem, e buscar sempre cuidar do corpo, agradecer o que a gente tem e entender que tem momentos que a gente vai ficar triste, preocupado e que a gente tem que enfrentar e depois, né, respirar, ó, tô aqui, ó, tô triste, mas não tô triste não, tá? Mas é que eu falo e fico assim. E a gente vai retomando, né? E estar aqui com vocês, para mim, é muito bacana, é muito positivo ter vocês, assim, a Ivana, por exemplo, que a gente, e ela faz ginástica comigo, eu tô um tempo, eu dou sempre ginástica ao vivo para elas na segunda-feira, a Ivana sempre tá lá, e faz umas semanas que eu não tô, então algumas coisas eu tive que ficar mais restrita, mas semana que vem eu volto lá, vai estar tudo bem, e se Deus quiser, a gente volta firme e forte, né? Então, às vezes as coisas acontecem, a gente fica triste e a gente tem a oportunidade, esses obstáculos da vida, muitas vezes a gente tem que encarar como uma oportunidade de valorizar o que a gente tem, de descobrir potências novas na gente e tocar a vida daqui para frente de forma diferente em alguns aspectos. Sempre o obstáculo vai trazer um ganho. Se a gente souber enxergar e enfrentar, com certeza isso vai ser melhor, não é? Deixa eu ver aqui, a Helene falou, com certeza superou, tô aqui hoje, com certeza. Estou com muito prazer aqui com vocês. Vai dar tudo certo. A Eliane falou que tem 2 cirurgias de colina. O médico disse que não poderia fazer mais muita coisa, mas me superei em quase tudo que não podia fazer. Valorização da vida. Acho que é coluna, né? Ficou colina, mas é coluna. Então, você vê as coisas aparecem e a gente vai resolvendo. Obrigada, Célia. Deu sim, deu tudo certo. Já vai dar tudo certo. Não é? A Fê, a Fernanda é minha aluna, ex-aluna querida, agora ela é colega, não é mais aluna. Obrigada, Fê. Hoje a gente se falou, te deixei mensagem, tá? A Lili tá aí. As aulas fazem muita falta, mas queremos você inteira. Isso, logo, logo eu voltarei. Logo, logo eu estarei aí. Isso mesmo, Célia, nem fale, muita fé. Obrigada, gente. E sabe o que eu ia falar pra vocês? Eu acho que vocês que estão aqui me acompanhando já fazem parte do mailing, né? Do meu mailing, que recebe os avisos das lives, as coisas. Às vezes eu mando artigo. E a gente tem, eu falei até hoje pra Fê, numa mensagem que a gente estava conversando particular. A gente fez uma pesquisa, a gente vai fazer um evento para mulheres, a gente quer fazer um evento que seja bem direcionado para o que vocês querem ouvir, para as necessidades de vocês. Então minha equipe mandou uma pesquisa pelo e-mail. Quem respondeu a pesquisa e mandou de volta, eu respondi a pesquisa, a equipe está mandando um acesso de 7 dias para o programa de ginástica feminina, tá? Então a gente quer que vocês participem, a gente falou, vamos dar um presente para as mulheres que participarem, para incentivar elas a responderem, e a gente tem uma pesquisa bacana. Daí a Mari da minha equipe falou, Ju, vamos oferecer 7 dias da ginástica, porque às vezes tem gente que não pode fazer, quer experimentar. Então, quem responder a pesquisa, depois manda o e-mail e vai receber acesso de 7 dias gratuitos para o curso de ginástica feminina, tá? Tem uma aula inaugural, que é uma aula teórica, e depois tem algumas aulas. Essa primeira semana é uma semana bem focada só no assoalho pélvico, tá? Não é a ginástica feminina em si, é um treino específico de assoalho pélvico, porque depois da ginástica feminina,
a gente usa muito o corpo todo e a gente precisa do assoalho durante os movimentos da ginástica feminina. Então a gente faz 2 semanas iniciais com um treino bem focado no assoalho para ter certeza que quando entrar na ginástica vocês vão estar sabendo fazer a ativação da musculatura corretamente, tá? Então, a Simone tá... a Simone tá fazendo, ela já até escreveu lá. Eu vi que você fez comentário lá, Simone. Que bom que você tá amando, que ótimo. A Júlia respondeu. Olha lá, a Ivana falou que a ginástica feminina mudou a vida dela. Que lindo. Um dia você precisa fazer uma live comigo, Ivana. Eu não te chamei aqui que eu não sei como é que você tá, mas vamos fazer um dia uma live você contando aqui a sua experiência. É legal isso. Às vezes pode estimular mais mulheres a quererem experimentar, não é? A Célia também respondeu. Então, quem respondeu, confirma lá no e-mail se recebeu o acesso. Tá? Qualquer problema, manda o e-mail de volta que o pessoal da equipe olha o tempo inteiro. A Mari lá da minha equipe ajuda bastante a resolver esses pepinos tecnológicos. Não é minha praia, tá bom? Gente, agradeço muito. A Silvana vai participar, ótimo, muito legal. Fico feliz. Onde está o questionário? É por e-mail, Losiane. Tem que mandar. Se você tiver no meu mailing, se você recebe os e-mails com aviso das minhas lives, você deve ter recebido um e-mail. Se você não viu, vai na caixa de spam. Caso você não consiga, manda para mim uma mensagem no direct com o seu e-mail, que aí eu mando pro pessoal da equipe, para eles te mandarem, você responder o questionário e depois ter o acesso. Tá bom? E aí depois vai ter esse evento que a gente vai preparar, que vai ser bem legal para as mulheres todas. Aí vocês vão saber que eu vou avisando aqui no Instagram, tá? Então, boa noite para vocês, um beijo grande, que vocês tenham aí um lindo final de semana. Muito obrigada pela participação aí, pela audiência aqui, tá? Obrigada, gente. Bom final de semana. Hi from Italy. Text me, please. Nossa, tem alguém da Itália aqui participando. Muito bom. Não sei falar italiano. Serve alemão. Mas tá bom, gente. Obrigada, tá? Bom final de semana para vocês. Não esqueçam de colocar todas essas ideias em prática, que elas são super importantes para vocês envelhecerem bem. Vamos ficar todas velhinhas saradas. Não precisa ser sarada, mas independentes e fazendo tudo que a gente quer e tudo que a gente gosta. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Tchau.